A paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o missionário Atos Daniel e estou aqui gravando esse vídeo para o programa Geração Conectado com a Palavra e tenho certeza que você não clicou aqui nesse vídeo por acaso. Deus tem uma palavra para o teu coração. Então fica aí ligado, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui grandemente edificado pelo poder da palavra do nosso Deus. Se adaptar, se encaixar, se adequar aos padrões que são estabelecidos. Muitos cristãos nos dias atuais têm procurado essa adaptação à modernidade que o mundo lhes tem empregado. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que essas pessoas estão agindo erroneamente e assim perdendo tudo o quanto já conquistaram com o Senhor. Ao olharmos para a palavra de Deus, no texto que eu quero ler aqui juntamente com você, se você quiser abrir a sua Bíblia aí onde você está, no livro de Daniel, capítulo 5, versículo de número 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei dizendo a Daniel, olha que pergunta intrigante. És tu aquele Daniel dos filhos dos cativos de Judá, que o meu pai, o rei, trouxe de Judá? Preste bastante atenção. Essa palavra que eu li aqui, ela deixa um exemplo muito grande do que é estar firmado em Deus, do que é estar firmado na palavra. Conhecemos, nós que lemos a palavra de Deus, muito bem a história deste homem chamado Daniel, o profeta Daniel, que foi levado como cativo para a Babilônia por ordem e permissão do Senhor, visto a maneira como o povo de Deus estava vivendo naquele momento. O Senhor permitiu que o reino de Israel fosse invadido por povos babilônios e fosse tomada aquela cidade. E Daniel e também 3 amigos foram levados como cativos à Babilônia. Sabemos que ali Daniel se mostrou sábio. Sabemos que ali por intermédio de Deus Daniel cresceu, porque ele fez uma decisão de permanecer sendo fiel, de permanecer em santidade. E vemos que Deus o honrou sobremaneira, visto esta sua decisão. Eu acho que o tema que eu daria a esta mensagem hoje seria permanecer. Analise bem isso, permanecer. O que é permanecer? Permanecer é estar no mesmo lugar, ou podemos falar que permanecer é continuar sendo o mesmo, ou continuar em mesmo posicionamento. Se eu colocar um copo sobre a mesa e ninguém mexer, ninguém ir lá, eu mesmo não tirá-lo e deixar ali por muitos dias, sabemos que se eu voltar daqui 5 dias, se eu voltar daqui 10 dias, se eu voltar daqui 15 dias, o copo ainda estará ali, porque ele permanecerá da maneira como eu deixei. O que acontece é que muitas pessoas não conseguem permanecer firmes perante a vontade de Deus. Muitas pessoas não conseguem permanecer vivendo segundo o querer do Senhor. Mas não foi assim que ocorreu com Daniel. Daniel viveu o reinado de Nabucodonosor, Daniel viveu o reinado de Beltesazar, Daniel viveu o reinado de Dário e até o primeiro de Ciro, claro, porque a sua idade não lhe permitiu prosseguir mais. Mas enquanto Daniel esteve vivo, ele foi sábio, conselheiro de reis, mas ele esteve ali de pé, firme, com a sua fé inabalável,
com um caráter inabalável. Por quê? Porque Daniel era um super-homem? Porque ele era diferente de mim, de você? De modo algum. Mas porque Daniel estava firmado na palavra. E o episódio que eu li aqui no capítulo de número 5 nos vai dizer o seguinte, que naquele dia Belsazar resolveu dar uma festa com os pratos e utensílios que Nabucodonosor havia roubado na casa de Deus. O Senhor se enfureceu sobremaneira contra Belsazar e os seus que estavam festejando e tomando vinho nas taças da casa de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele enviou uma mão que escreveu na parede uma frase que ninguém conseguia decifrar. Enviaram magos, enviaram sábios para que pudessem entender o que havia sido escrito, mas ninguém conseguiu decifrar. O rei estava atônito, as suas pernas tremiam, e a Bíblia vai dizer que ele estava tão temeroso ao ponto de seus joelhos se chocarem um contra o outro. A palavra do Senhor então vai dizer que, atônito tal como estava, ele lançou então um desafio. Quem descobrir o que aqui está escrito será vestido de púrpura e se tornará o segundo maior em poder em meu reino. Mas mesmo com tantas maravilhas, que o rei havia prometido, ninguém conseguiu decifrar. E quanto mais o rei se preocupava, andando de um lado para o outro, preocupado sem saber o que fazer, então vem até ele a sua mãe, a rainha, que tenta o acalmar, dizendo: não te preocupa, Belsazar, porque há um homem em teu reino. E ela usa a seguinte expressão, ela diz: sobre ele está a sabedoria dos deuses. Teu pai, Nabucodonosor, o tornou chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, porque sobre ele havia uma sabedoria nunca antes vista. Daniel havia alcançado algo por causa da decisão que ele havia tomado, de permanecer, de não mudar, de não se adequar à forma da Babilônia, mas permanecer como cidadão de Israel, como um homem fiel ao Senhor. E Deus o honrou sobremaneira. E naquela noite, o Daniel que havia sido esquecido, agora foi lembrado. Porque quem permanece na presença de Deus, por mais que por homens ele seja esquecido, Deus criará uma situação para que ele seja lembrado. E assim aconteceu. Então o rei meio que viu ali no fundo de tudo aquilo uma esperança e mandou chamar Daniel. Mas ele tinha uma dúvida muito grande em seu coração. Será que esse tal de Daniel permaneceu mesmo? Será que esse tal de Daniel realmente não mudou? Será que esse tal de Daniel ainda continua sendo sábio como antes? Será que a Babilônia não o alterou? Será que ter sido esquecido por tanto tempo não o deixou furioso? E assim ele se rebelou contra o seu Deus? E por isso, assim que Daniel chega, a primeira pergunta que o rei faz para ele é a seguinte: és tu aquele Daniel de quem me falaram? Ou seja, você ainda é o mesmo? A Babilônia não te mudou, o pecado não te mudou, os pratos, as ofertas não te mudaram? E Daniel responde: não se preocupe, eu sou o mesmo. E naquele dia, o rei ofereceu a púrpura, a bela veste de púrpura, lhe ofereceu também ser o segundo em seu reino. Se ele pudesse então discernir o que aqui estava escrito. Mas ele disse: guarda os teus presentes para outros. Sabe por quê? O que Daniel sabia é que valia mais a pena guardar tesouro no céu do que guardar tesouro na terra. Porque aqui tem ladrão, aqui tem traça, aqui rouba, aqui fica. Mas lá no céu está guardado por Deus. E Daniel fala: e por intermédio do meu Deus eu te darei a interpretação. E Daniel leu o que na parede estava escrito, o seguinte: Mene, Mene, Tekel, Persim. E deu a interpretação dizendo: Mene, o teu reino foi contado. Você foi pesado na balança e achado em falta. Persim, o teu reino será entregue
na mão dos medos e dos persas. O rei mandou vestirem Daniel de púrpura e mandou que lhe tornassem o segundo maior em poder no seu reino. Mas naquela mesma noite, a Babilônia foi tomada pelos medos e persas e o novo rei surgiu. Mas Daniel permaneceu o mesmo, porque ele não estava firmado em homem. Ele não estava firmado no rei, mas ele estava firmado no Senhor. E eu quero te dizer, permaneça, fique de pé, pois se com Deus você permanecer, Ele honrará grandemente a sua vida. E não há ninguém que possa contra você, porque Deus estará contigo por onde quer que você andar. E foi isso que aconteceu com Daniel ali na Babilônia. Deus o honrou sobremaneira e ele permaneceu. E eu digo para você, permaneça. Não deixe o mundo te mudar, não deixe as notícias te mudarem, não deixe pessoas te mudarem, não seja influenciado, mas seja um influenciador, segundo a palavra de Deus. Esta é a palavra que eu deixo para o seu coração. Que Deus abençoe toda a geração conectada com a palavra. Um forte abraço. Não se esqueça de inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Não deixe de comentar aí embaixo também o que você achou deste vídeo. E logo teremos mais vídeos para abençoar a sua vida. Fique na paz e um forte abraço na paz do Senhor.